Graças e paz, irmãos, amém? Nós vamos continuar celebrando ao nosso Senhor. Nós vamos pedir a Ele para que continue falando conosco nessa noite. Nós já pudemos sentir a presença do Senhor através das canções, através dos salmos que nós lemos, através das orações. Nós queremos pedir ao Senhor para que continue falando conosco. Nós vamos ler Tiago no capítulo 2. Você que está nos visitando ou que não acompanhou toda a série, nós estamos expondo a carta de Tiago e nós já fizemos a exposição de todo o capítulo 1 e hoje nós iniciaremos a exposição do capítulo 2 de Tiago. Nós vamos ler esse texto, mas antes de lermos, enquanto os irmãos estão encontrando o texto, me permita fazer uma pergunta. Não sei se você já teve o desprazer de ir em algum lugar e não ser bem tratado. Já teve, irmão, essa experiência? Ir em algum lugar e não ser bem acolhido? Eu já tive essa experiência e foi muito recente. Fui numa farmácia, numa determinada farmácia, tá? E eu precisava pegar um remédio na farmácia popular. Já teve, irmão, que pegar remédio na farmácia popular? Fiquei 45 minutos e saí sem o remédio. Terrível, né? Falei, Jesus amado, tá bom, vou comprar na outra farmácia agora, né? O coração rancoroso, né? Eu vou comprar na farmácia da frente aqui agora, vou pagar mesmo, mas não vou pegar lá na popular. Orgulho do nosso coração, né? Mas é interessante que quando nós estamos em um determinado ambiente que nós não nos sentimos acolhidos ou que nós sentimos que nós não fomos bem tratados, geralmente esse é um ambiente que dificilmente a gente retorna. O pessoal do marketing costuma dizer isso. A importância de se acolher bem as pessoas no comércio, no varejo, seja lá onde for, porque isso diz muito sobre as condições daquela pessoa que está ali, se ela retornará ou não. Mas não é sobre isso que nós vamos falar exatamente desse modo de tratar na igreja de Jesus. E nós vamos ver nessa noite que na igreja de Jesus, o padrão estabelecido pelo dono da igreja, que é o Senhor Jesus, não é o padrão do mundo. Porque lá fora nós somos tratados em alguns ambientes de acordo com a nossa posição social, não é verdade? Lá fora, de repente, nós somos tratados, bem ou mal, de acordo com a nossa posição na empresa. Lá fora, talvez nós somos bem ou mal tratados de acordo com o tipo da roupa ou a marca da roupa que nós vestimos. Mas nós vamos perceber nessa noite que não é assim no reino de Deus. Se você já abriu a Escritura, leia comigo, por gentileza, Tiago no capítulo 2, diz assim, os primeiros versos. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês, um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você, sente-se aqui nesse lugar de honra, e disserem ao pobre, você, fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos, e julgando a pessoa com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que eles prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque nós agora estamos diante da Tua Palavra. Nós pedimos a Ti para que nessa noite o Senhor possa falar conosco, Senhor. Nós Te louvamos porque nós podemos sentir a Tua presença. Nós cremos que o Senhor está aqui porque nós somos o Teu povo, a Tua igreja, comprada pelo precioso sangue de Cristo. E nós suplicamos agora para que durante esse tempo que nós iremos refletir na Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e abra o nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Amém. Nós veremos, irmãos, esse texto hoje, e quero só brevemente fazer uma breve recapitulação naquilo que nós já vimos. Quando nós começamos a exposição de Tiago, no capítulo 1, logo na introdução, na primeira pregação que nós ouvimos desse livro, dessa carta de Tiago, nós falamos sobre a prova das provações, e naquele dia nós entendemos que uma resposta adequada à prova das provações é nós nos alegrarmos tendo em vista o resultado do que Deus está produzindo em nós. Nós entendemos que na prova das provações, o resultado da provação é que o Senhor está produzindo em nós perseverança e maturidade. Ou seja, nós entendemos naquele dia que Tiago está nos ensinando que as provações elas têm um propósito maior. Lembra, meus amados irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem não por uma, nem por duas, mas por diversas provações. Lembram disso quando nós meditamos nesse texto? Sabendo que a provação da fé de vocês, da fé que vocês têm, produz perseverança. Mas nós vimos também, no domingo passado, você que estava aqui, você vai se lembrar, que nós vimos quando foi exposto a partir do verso 19, e nós entendemos que a prova da ira, naquela pregação, naquela mensagem, nós entendemos que uma resposta adequada à prova da ira é permitir que a palavra comunicada, ela se torne prática na religião verdadeira. Ou seja, a conduta do cristão, ela precisa estar de acordo com a fé que ele diz ter, na fé que ele verbaliza. Então, se eu digo que eu creio em Jesus, nós vimos na semana passada que é necessário que a minha conduta ela seja coerente com aquilo que eu digo. Lembra do verso 22 do capítulo 1? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Foi o que nós vimos na semana passada, né? E hoje, no capítulo 2, nós veremos que a prova que está aqui agora impressa para nós no capítulo 2, é a prova do preconceito. E nós vamos ver nessa noite que a prova do preconceito, uma resposta adequada a essa prova do preconceito, ou do favoritismo, como você queira, ela é a observação da lei de Cristo, como uma demonstração da fé viva diante dos homens. Nós vamos ver isso nessa noite. E parece, irmãos, agora se você puder, eu quero te convidar a permanecer com a escritura aberta nos próximos minutos, no texto que nós lemos de Tiago no capítulo 2, porque parece que o que está acontecendo aqui no capítulo 2 é que algumas pessoas estavam visitando a igreja, algumas pessoas financeiramente estáveis, algumas pessoas ricas, por assim dizer, estavam visitando ali a sinagoga. Observe aí no texto, isso indica para nós que ele era possivelmente judeus convertidos, por isso a sinagoga. Eles estavam lá, judeus convertidos. E aí algumas pessoas ricas começaram a visitar, e aí parece que os irmãos daquela igreja começaram a tratar as pessoas humildes, as pessoas pobres, que estavam ali com diferença. Parece que eles começaram a forçar aqueles irmãos pobres a sentar-se no chão, num lugar de pouca honra, e os melhores lugares, oferecendo para as pessoas que tinham uma condição financeira melhor. E naquela cultura, alguém que era financeiramente estável, alguém que era rico, isso era medido pela quantidade de anéis que ela tinha no dedo, tá? Então já estou olhando aqui alguns irmãos que têm muito anel no dedo, tá? De repente faz parte dessa cultura. Mas lá naquela cultura, alguém que tinha muito dinheiro, isso era facilmente identificado pela quantidade de anéis, tá? Por isso diz o texto aí, né? Quando o Tiago está orientando esses irmãos a não tratar com diferença aqueles que de repente entraram com muito anel ali, muitos anéis ali na sinagoga. Mas a pergunta que fica, irmãos, será que isso acontece nos dias de hoje, na igreja de Jesus? Será que existe esse tratamento diferenciado para pessoas que gozam de um status lá na sociedade, de pessoas que talvez na nossa cultura não andam com muitos anéis, mas andam com um tênis de uma determinada marca que é quase o valor do meu carro, por exemplo? Será que isso acontece no meio da igreja? Eu estava observando, e aí eu vi uma reportagem de uma determinada igreja, que não quero citar o nome por questão de ética, mas ela carrega o nome de um bairro de uma cidade, a capital de Minas Gerais, e aí ela tem uma determinada espaço, uma determinada área reservada, uma área VIP, reservada para as pessoas que têm um status talvez político, ou pessoas que têm um jogador de futebol, por exemplo, alguém que não pode se misturar com o povão, com todo mundo. Uma área VIP na igreja. Tá? Isso está acontecendo nos nossos dias de hoje. Tá? Essa reportagem aqui me parece que ela é de 3 meses atrás. Tá? Algo assim, 3, 4 meses atrás. Então parece que esse texto ele foi escrito há praticamente 2000 anos atrás,
mas me parece que ele continua sendo tão atual, como diz o escritor, tão atual quanto o jornal que vai ser impresso amanhã. Tá? Ele continua atual. Então, mas quando nós observamos aqui nos primeiros versos, nos versos de 1 a 4, nós veremos que o preconceito ele é incompatível com a fé em nosso glorioso Senhor. Ele é incompatível com a fé no nosso glorioso Senhor. Ou seja, a prática, ela é contrária, a prática de Jesus ela é contrária a esse preconceito, a esse favoritismo, a esse modo de tratar as pessoas pelo seu status, por aquilo que ela tem. Porque, na verdade, irmãos, quem assim o faz, julga as pessoas pela aparência. Quem assim o faz, na verdade, está sempre buscando nas suas relações algum meio de encontrar vantagens pessoais. São pessoas que geralmente olham para outros seres humanos com a seguinte pergunta: o que essa pessoa tem a me oferecer? Qual o benefício eu terei ao me aproximar dessa pessoa? Qual o benefício eu terei ao me relacionar com fulano ou com beltrano? Geralmente é assim que pessoas que tratam e diferem pessoas pela classe social, pelo status, geralmente é assim que elas enxergam as pessoas, né? Olham sempre o outro como um potencial a adquirir um benefício próprio. Tá? Uma pessoa a qual eu possa me beneficiar de alguma forma. Talvez você conheça o conceito de networking por aí, que é aquela prática, né, de estabelecer e cultivar relações, ou uma rede de relacionamentos talvez profissionais e pessoais, né, que mutuamente eles possam oferecer benefícios. É mais ou menos esse o conceito de networking que a gente conhece. Mas, irmãos, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, todos nós estamos de mãos vazias. Todos nós, aliás, nenhum de nós temos algum tipo de riqueza que impressione Deus o bastante, a ponto de que Ele possa nos olhar para nós e nos ver como alguém qualificado para receber o seu favor. Nenhum de nós. Ao contrário disso, todos nós estamos de mãos vazias. Por isso que o preconceito ele é incompatível com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Deus não nos trata a partir do que nós temos, a partir da posição que nós ocupamos lá no mercado de trabalho. O nosso Deus, ele não nos trata dessa forma. E nós louvamos a Deus por isso, porque no ambiente da igreja deve ser assim, Tiago está dizendo. No ambiente da igreja, nós precisamos tratar as pessoas como Deus nos trata. E se nós não temos nada a oferecer a Ele, a não ser o nosso coração, a não ser a nossa vida, por que, irmãos, que muitas vezes a gente olha para as pessoas e quer tratá-las a partir do que elas podem nos oferecer? No reino de Deus, irmãos, nós vamos perceber que não importa o tanto de diplomas que talvez você tenha exposto lá no seu local de trabalho. No reino de Deus não importa o bairro que eu moro, não importa o tamanho da minha residência, da minha casa, não importa se eu sou dono do meu próprio negócio, ou se eu sou empregado, ou se eu estou desempregado. No reino de Deus não importa isso. No reino de Deus, irmãos, não importa se na próxima semana eu farei movimentações astronômicas na minha conta bancária, ou se talvez a única movimentação que eu espero ter nos próximos dias seja o meu salário contado. Não importa, irmãos. Não importa isso no reino de Deus. O que importa no reino de Deus, irmãos, é ter um coração quebrantado diante dele. Amém? O que importa no reino de Deus, irmãos, é amar o outro que é semelhante a Deus, como o próprio Deus me ama. No reino de Deus, o que importa é buscar a verdadeira riqueza na esperança e na graça de Deus. No reino de Deus, o que importa é praticar a justiça social, ajudando aqueles que necessitam. No reino de Deus, irmãos, o que importa é reconhecer a verdadeira grandeza desse reino que está na humildade, no serviço e na submissão, sem fazer distinção, primeiro, de classe, de cor ou posição social, independente se é rico ou se é pobre, sem fazer acepção de pessoas, tratando a todos, seja homem, seja mulher, seja solteiro, casado, viúvo ou divorciado. No reino de Deus é assim que nós devemos tratar uns aos outros. Parece que é isso que o Tiago está lembrando aqueles irmãos do primeiro século, e está nos lembrando nessa noite. Mas perceba, irmãos, que no verso 5, me parece que o preconceito ou esse favoritismo, ele é incoerente com o caráter de Deus. A ênfase de Tiago agora no verso 5, observe, que é sobre a escolha soberana de Deus. E nesse sentido, nós precisamos nos lembrar que a salvação ela não está baseada em mérito humano, e nem mesmo nas nossas boas obras. Nós precisamos lembrar, que, como diz o autor Paulo, escrevendo aos Efésios, nós precisamos nos lembrar que a salvação ela não é comprada e nem merecida. Lembra de Atos no capítulo 10, quando o Senhor salva o Cornélio, o centurião romano? Ele transcende
as barreiras da nacionalidade, salvou Cornélio. Atos capítulo 10. Nosso Deus é o Deus que ignora, inclusive, as diferenças sociais. Lembra da carta de Filemon? Quando ali tem tanto senhores quanto escravos. Senhores e escravos, sendo salvos pelo mesmo Deus da graça que nos alcançou. Ou, como nós estudamos 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios no ano passado, quando nós vimos também que essa escolha soberana do nosso Deus, ela não está baseada no que a pessoa tem. Lembra lá de 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 26 e 27, quando vai dizer assim, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que se julgam sábios demais. Na década de 60, surgiu na América Latina a chamada teologia da libertação. Talvez se você veio do catolicismo, você em algum momento teve contato com a teologia da libertação. E a teologia da libertação, ela basicamente diz que, aliás, ela vai transformar a pobreza e os pobres no centro de toda a ação histórica da redenção. Então, ela vai mudar o paradigma cristão de que a salvação da alma ela é trazida por Cristo a todos e coloca essa salvação como sendo um objetivo exclusivo dos salvos. Aliás, dos pobres. E eles vão usar esse verso 5, que você está vendo aí, do capítulo 2 de Tiago, como um pretexto para isso, em que os pobres, pelo simples fato de serem pobres, são, portanto, alvos do amor de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Se você observar a parte final do verso 5, vai dizer que aqueles que amam a Deus, não importa se é pobre ou se é rico, no contexto de Tiago ele está falando dos pobres, mas perceba o final, que amam a Deus. Que adianta, irmão, sermos pobres e não amarmos a Deus? Que mérito nós teremos nisso? Tá? Continuarei sendo pobre e irei para o inferno do mesmo jeito. Entende? Não tem mérito na pobreza, não é isso que Tiago está dizendo. Enquanto a teologia da libertação ela vai distorcer isso. Leonardo Boff, que foi um dos grandes propagadores disso aqui no Brasil, ele diz que Jesus Cristo, palavras dele, Jesus Cristo é visto como o libertador que confrontou as estruturas opressivas do seu tempo. E o seu reino é entendido como um chamado à transformação radical das relações sociais e à justiça para todos. Esse não é o evangelho da cruz. Aqueles que assim o acham, entendem missões, irmãos, como por exemplo um assistencialismo. Entendem que missões é, por exemplo, a gente dar cesta básica para o pobre. Irmãos, isso pode fazer parte da missão e eu acho que até deve, se porventura, nas pessoas que nós convivemos, onde nós estamos fazendo missões, se existem pessoas necessitadas, assim como nós fazemos na nossa igreja a cesta do amor, sim, isso é um braço da igreja, mas isso não é o cerne do evangelho. Porque aí fora existe muita gente que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com graça, não tem nada a ver com isso. E faz muito melhor o assistencialismo social do que muitas igrejas, inclusive a nossa. Não é isso que o texto está dizendo, tá? Não é pelo fato de simplesmente de ser pobre que isso o torna como alvo do amor de Deus. Não é isso, mas é o fato de amar a Deus apesar da sua pobreza. E nesse sentido, todos nós estamos no mesmo barco, porque nós somos pobres e igualmente miseráveis, carentes da graça de Deus. Mas a diferença da teologia da libertação para a teologia da cruz. Por exemplo, esse mês nós estamos celebrando a Reforma Protestante. Aí não sei se você sabe, irmão, mas a partir da Reforma Protestante, em que Martinho Lutero crava as 95 teses na Catedral de Wittenberg, a partir dali promove-se uma universalização da educação. Lutero defendia, irmãos, que todas as pessoas, incluindo filhos de camponeses, meninas, meninos, todos esses tivessem acesso à escola, rompendo o monopólio educacional da Igreja Católica naquele momento, que era exclusivo e destinado à nobreza, àqueles que tinham muito dinheiro. Lutero e Melanchthon, eles vão enfatizar que a importância da alfabetização para que todos pudessem... A alfabetização ela era essencial para que todos pudessem igualmente ler as Escrituras. A Bíblia não era restrita simplesmente às pessoas que eram imponderadas socialmente falando. Não. Ele vai tornar a educação uma ferramenta essencial para a fé e para o discipulado cristão. Sabe o que vai surgir, irmãos, nesse mesmo período? Da Reforma Protestante, quando de fato a igreja ela retorna ao verdadeiro evangelho, depois de mais de 1000 anos de escuridão, começam a surgir orfanatos e instituições de caridade promovidas pela igreja. A igreja olha para a sociedade e aqueles irmãos que há 500 anos atrás declararam que é somente Cristo, é somente pela fé, é somente a graça, glória somente a Deus, eles vão dizer que
onde o evangelho chega, a justiça social precisa chegar também. Precisa alcançar a transformação, ela precisa chegar, ela não pode simplesmente ficar restrita ao discurso. E é bem verdade, irmãos, que os nossos adolescentes e os nossos jovens estão sendo enganados por aí. Quando alguns professores progressistas têm tentado inculcar na cabeça dele que cristão não gosta muito de pensar. Nossa fé é racional, irmãos. Nossa fé é racional. Grandes universidades, como por exemplo a Universidade de Harvard, foi fundada pelos puritanos, alguns puritanos daquele período que saíram da Inglaterra, migraram para os Estados Unidos e lá fundaram Harvard, que hoje está tomado pelos progressistas. Gente que lá atrás, há 300, 400 anos atrás, entendeu que onde o evangelho chega, precisa sim, o progresso precisa chegar também. Mas que hoje foi tomado pelos liberais, aqueles que distorcem as verdades centrais da Escritura. Deixa eu caminhar mais um pouquinho. Quando ainda criança, eu me lembro do pastor que me batizou, e ele contava a história, uma história por repetidas vezes, e eu acho que isso é mal de pastor, estou aprendendo isso, né? Contar a mesma história várias vezes, né? E aí eu lembro que ele tinha muito orgulho, um santo, tá? De falar que quando no início do seu ministério, ele entendeu que ele precisava evangelizar uma região distante, que foi onde eu cresci. E o nome daquela região, eu lembrei do Cezinha, quando eu estava lembrando desse exemplo, o nome dessa região se chamava o Córrego do Sovaco, Cezinha. Certamente minha filha ia corrigir, né? Você falou na semana passada lá no acampamento. Ela ia corrigir, o Córrego das Axilas, ela corrigiu alguém lá no acampamento semana passada. O nome do lugar naquela época, na década de 80, se chamava Córrego do Sovaco. Então, cheio de montanhas, um buraco, talvez seja por isso, sei lá, o nome do local. E aí o pastor, ele se orgulhava de dizer que, a partir da plantação daquela igreja em 1981, aquele lugar começou a se desenvolver, as pessoas começaram a se converter, e era um lugar onde as pessoas tinham medo de chegar, tamanha violência. De vez em quando eu tenho oportunidade de conversar com a minha mãe, ela me conta algumas histórias traumáticas, uma pessoa tirando a vida da outra, em casamentos, grandes eventos assim, por nada. Pessoas que traumatizaram, ela tem algumas memórias traumáticas nesse sentido, de pessoas que ela viu morrer assim na frente, que é um lugar extremamente violento. Mas o evangelho chegou. E aí aquele lugar que se chamava o Córrego do Sovaco, a partir da chegada do evangelho, a partir daquele pastor, começou a se chamar o Córrego Novo Horizonte. É um novo horizonte a partir da chegada do evangelho da graça. O evangelho chega, irmãos, ele causa mudança no local onde ele chega. Causa transformação social, muda até o nome. Né? Muda até o nome de alguns locais. Louvado seja Deus por isso. Mas perceba, irmãos, que no verso 5 aqui, é como se Tiago estivesse dizendo assim: irmãos, escutem, vocês não sabem que Deus não é como nós? É como se Tiago estivesse dizendo isso no verso 5. Ele escolhe gente desprezada pelo mundo para serem os primeiros cidadãos do reino, com plenos direitos e privilégios. O reino de Deus foi prometido, como eu disse, a todos que amam a Deus. E a pergunta que fica é: como nós então podemos menosprezar esses mesmos cidadãos? Lembra, irmãos? Isso parece que é antigo. Essa questão de tratar as pessoas a partir da aparência, isso é mais antigo do que a gente pensa. Se você se recordar lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 7, quando Samuel vai ungir Davi, ele chega lá na casa de Jessé, e aí ele vê Eliabe, e ele olha para Eliabe e ele fala assim, ele pensa com ele, eu imagino, né? Esse aqui tem jeito de rei, menino bonito, forte, vem cá, vamos ungir ele. Aí o que Deus fala para ele? Não é o Eliabe. Aí ele fala: Jessé, você tem outro filho aí? Tenho. Aí o Jessé vai lá, né, eu imagino o Jessé olhando assim, já que ele não quis o Eliabe, vamos pegar o outro aqui, né? Vamos pegar o Abinadab aqui. Aí pega o Abinadab. Não é esse, diz o Senhor. Vem Samar, vem o terceiro. Aí chega um momento que Samuel fala assim, já veio o 01, veio o 02, veio o 03, o 07. Não tem mais nenhum filho não, Jessé, não tem mais nenhum filho. Aí ele fala assim, tem um que está lá no campo, Davi, está lá no campo. Aí o Samuel, manda chamar o Davi, manda chamar. Aí vem o Davi. Aí o texto fala assim, que ele era ruivo, de bela aparência, de olhos bonitos. Aí chega o Davi. Aí quando chega o Davi, o Senhor fala para Samuel, de fato é esse. E aí o verso 7 de 1 Samuel diz assim, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, falando de Eliabe. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O ser humano vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Graças a Deus, meus irmãos. O Senhor não vê o exterior, Ele vê o coração. É esse, aquele que talvez Jessé nem se lembrava que estava lá no campo. É aquele que Deus havia escolhido. Mas perceba que o preconceito, ele é irresponsável à luz dos males sociais.
verso 6 e o verso 7, nós podemos entender que através do Novo Testamento, nós ficamos sabendo que a igreja primitiva, ela era formada em grande parte por pessoas pobres, especialmente na Judéia, em Jerusalém, e essas pessoas pertencentes às classes mais baixas na sociedade estavam tratando com deferência o rico e desprezando o pobre. Em outras palavras, gente, o que estava acontecendo aqui, no verso 6 e no 7, era que os próprios pobres estavam tratando os outros pobres com indiferença. É isso que estava acontecendo. Estavam tratando com favoritismo aqueles que eles achavam que tinham algo a oferecer-lhe. Aí Tiago está lembrando assim, faz algumas perguntas para eles, para ajudar a alinhar o coração. Né? Quem são aqueles que os oprimem? Verso 6, a parte A. Quem são os que os oprimem? E essa palavra oprimem, preste atenção nisso, é a mesma palavra usada para quando se trata de uma opressão maligna. Uma opressão vinda do maligno, é a mesma palavra. Então o que o Tiago está dizendo é o seguinte: vocês estão bajulando aqueles que são como se fossem ferramentas do diabo na vida de vocês. Vocês estão bajulando aqueles que inclusive difamam o nome de Cristo, o bom nome que vocês invocaram. São esses que vocês estão bajulando. Gente que está arrastando vocês para os tribunais. Gente que não tem consideração por vocês, nem pela fé que vocês têm. São esses que vocês estão bajulando. Perceba que a advertência de Tiago ela é bastante dura. Mas havia uma intenção do apóstolo aqui, que era justamente arrancar pela raiz essa questão do favoritismo, do solo da igreja primitiva. Ele queria abrir os olhos daqueles irmãos para que eles pudessem enxergar a realidade. E parece que esses cristãos estavam vivendo, pelo contexto, nós podemos entender que esses cristãos estavam vivendo num contexto de escassez, num contexto de pouquíssimos recursos. E preste atenção, irmão, que é justamente nesse tipo de contexto que o nosso coração fica exposto. Quando nós estamos num cenário de escassez, sabe por quê, irmãos? Porque o nosso coração é tentado a acreditar que o que nós precisamos é de mais dinheiro. Num contexto de escassez financeira, o que o nosso coração é tentado a acreditar é que a nossa segurança estará se nós tivermos mais dinheiro. E sabe qual que é o problema disso, irmãos? Que isso pode virar uma idolatria. E nós acharmos que a nossa segurança ela não está em Cristo, ela está na nossa conta bancária. Nós podemos talvez cair no engano de achar que a nossa segurança ela não está na suficiência do nosso Deus, mas ela está no trabalho, ela está em qualquer outro lugar que não em Cristo. Nós podemos chamar isso de qualquer outra coisa, mas a Bíblia chama isso de idolatria. A Bíblia chama isso de idolatria. Então, talvez por isso Tiago está sendo bastante duro quando ele está repreendendo esses irmãos. Porque Tiago, irmãos, ele não queria simplesmente corrigir o comportamento errado daqueles irmãos. A proposta de Tiago aqui era justamente corrigir o coração. Era corrigir o coração. Então, talvez, irmãos, se você está vivendo na sua família, na sua casa, um contexto de escassez, não duvide. Aliás, duvide do seu coração o tempo inteiro, porque ele vai tentar te fazer acreditar que a sua segurança estará no quanto de dinheiro você vai ter ou que você precisa ter. E vai talvez tentar tirar o seu coração da suficiência de Cristo, de entender que o que você precisa é mais de Cristo, é mais dele. E aí talvez, num contexto de escassez, talvez, meu irmão, você vai abrir mão da comunhão, mão de tantas coisas, mão do seu tempo devocional, do teu tempo a sós com Deus, para gastar horas e mais horas em horas extras e tudo mais, e isso vai começar a definir a sua vida. Estou dizendo, irmãos, que fazer hora extra é errado, não é isso que eu estou dizendo. O meu ponto é que a gente precisa avaliar se o nosso coração está lá. O que eu estou dizendo é que a gente precisa avaliar se o nosso coração, talvez ele não está buscando segurança lá e não nele. E parece que esse é o ponto de Tiago. Lembra, irmãos, que esses irmãos aqui da carta de Tiago são aqueles que estão vivendo o período da dispersão. No período da dispersão, faltavam recursos, os recursos eram escassos. E parece, irmãos, que o nosso coração continua da mesma forma que o coração desses irmãos lá do primeiro século, tendendo a confiar em qualquer coisa, e colocar a nossa segurança em qualquer coisa que não em Deus. Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, ele vai dizer que tudo o que nos controla se torna senhor de nossas vidas. Quem busca poder é controlado pelo poder. Quem busca aceitação, que talvez fosse o caso aqui desses irmãos, quem busca aceitação é controlado pelas pessoas que deseja agradar. E ele vai dizer que não nos controlamos.
Nós somos controlados pelo Senhor das nossas vidas. E a pergunta que nós precisamos responder, irmãos, quem é o Senhor das nossas vidas que está nos controlando? Será, irmãos, que nós estamos sendo controlados pela ganância do nosso coração, como aqueles irmãos da carta de Tiago? Será, irmãos, que nós estamos tratando as pessoas com favoritismo? Porque está revelando que, na verdade, o que está por trás desse comportamento é uma ganância excessiva do nosso coração, em sempre ter, e não em ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos nele. Perceba, irmãos, a dureza que Tiago trata os seus irmãos aqui nesse contexto, mas se você observar, por 2 vezes ele os chama de irmãos. Lá no verso 1 ele começa falando, meus irmãos. Depois, mais adiante, no verso 5, se não me falha a memória, ele vai dizer, meus amados irmãos. Perceba que Tiago, ele está tratando esses irmãos em amor. Ele não é daquele tipo que olha para os irmãos e traz uma palavra de pesar sem amor. Vou falar a verdade agora porque eu sou verdadeiro. Não é isso que Tiago está fazendo. Ele está falando a verdade porque ele ama, porque ele considera aqueles como de fato seus irmãos. Mas nós vamos caminhar mais um pouquinho, e eu quero já caminhar para o final. Observe agora do verso 8 até o verso 13, que Tiago ele vai trazer a ideia de que o preconceito ele é uma espécie de obediência incompleta. O que Tiago está dizendo aqui dos versos 8 até o verso 3, que o favoritismo é nada mais, nada menos do que uma obediência incompleta ao padrão do amor de Deus, que resulta em condenação divina. Verso 13 diz isso. O que Tiago está dizendo é que a lei aponta para uma pessoa. Portanto, quem observa um ponto da lei e não observa o outro é transgressor. Ele é desobediente. Lembra que aqui Tiago está falando com judeus convertidos, judeus que conheciam a lei, que sabiam que de fato a lei ela era boa, mas a lei não tinha poder, não tinha e não tem poder salvífico. Ela é e era boa, porque a partir da lei nós conhecemos a nossa condição de pecador. Por causa da lei nós sabemos que nós não temos condição de cumprir tudo aquilo e que nós precisamos de um Salvador. A lei é boa nesse sentido, mas ela não tem poder salvífico. Então Tiago está lembrando aqueles irmãos, falando assim, se vocês estão dizendo que vocês não adulteram, mas vocês matam, vocês estão sendo transgressores da lei, porque a lei não diz respeito a uma série de coisas que nós vamos obedecer, mas a lei diz respeito a obedecer a uma pessoa, e a pessoa de Cristo. E aí, vou me recorrer ao Tim Keller de novo. Ele vai dizer que a obediência parcial ela é uma desobediência total, e que, como diz o verso 13, a parte A, ela resulta, tanto um quanto a outra, resulta em condenação divina. Tim Keller vai dizer assim que obediência seletiva é a forma mais sofisticada de idolatria. Essa atitude substitui Deus por um ídolo, que pode ser o sucesso, o dinheiro, os relacionamentos ou qualquer outra coisa que a pessoa adore mais do que seguir a Deus integralmente. Qualquer outra coisa. A partir do momento que nós apoiamos a nossa segurança em qualquer outra coisa que não em Deus, nós podemos, como eu já disse, dar qualquer nome para isso. A Bíblia chama isso de idolatria. Parece que esses irmãos aqui estavam meio que dizendo assim, isso me convém obedecer, mas isso aqui não me convém. Uma obediência que ela é feita pela conveniência. Ao que me convém obedecer, isso eu farei, mas o que não me convém, deixar para lá. Só que quando assim nós agimos, nós estamos agindo contra uma pessoa. Porque a lei e a obediência a ela diz respeito a uma pessoa. Então, o Augusto Nicodemos, ele diz que cristãos que fazem acepção de pessoas, e eu caminho para o encerramento, ele diz que cristãos que fazem acepção de pessoas são preconceituosos contra os pobres, julgam pelas aparências e mostram favoritismo aos ricos bem vestidos. Esses cristãos, na verdade, eles não são cristãos. Eles são apenas uma caricatura de cristãos. Por isso, no dia do juízo, serão condenados e sentenciados ao castigo eterno, sem qualquer misericórdia. Confira no verso 13 isso que eu estou dizendo. Um discurso duro, irmãos, pesado, para a gente ouvir num domingo à noite. É o que está no texto revelado na Escritura. Não haverá misericórdia para aqueles que não agiram com misericórdia. E observe que o contexto aqui é justamente a misericórdia para com os pobres.
É tratar com favoritismo pessoas que a gente acha que elas podem, de alguma forma, nos beneficiar. Para esses, diz o texto, não haverá misericórdia, porque eles não agiram com misericórdia. Irmãos, faz algum tempo que eu estou na igreja, e aqui nessa igreja, especialmente, uma coisa que sempre me chamou a atenção na igreja, eu venho de um contexto bem tradicional, e aqui na igreja, desde que eu cheguei, eu não me lembro de ter aquelas cadeiras vermelhas bonitas aqui atrás, sabe? Destinada para algumas pessoas que talvez a gente considerem como um pouco mais importantes que outras. De uma forma velada, talvez, mas que a gente considere assim. E aí aquelas pessoas ficam aqui porque, de alguma forma, elas são mais importantes do que as que estão lá embaixo. Não é assim no reino de Cristo, irmãos. Todos nós somos nivelados por baixo pela cruz de Cristo. E não podemos tratar uns aos outros com favoritismo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus nos tratou com graça e com misericórdia. E para aqueles que assim foram tratados no dia do juízo, confira no verso 13, para estes haverá misericórdia. Para esses haverá graça, para esses haverá salvação. Eu quero encerrar, irmãos, que o texto fala lá no verso 12, da lei da liberdade. Observe aí no verso 12. Sabe o que é essa lei da liberdade, irmãos? A lei da liberdade é o próprio Evangelho. A lei da liberdade pela qual nós seremos julgados é o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque é o Evangelho que liberta o homem da idolatria. É o Evangelho que liberta o homem da ganância. É o Evangelho que liberta o homem de si mesmo. É o Evangelho que liberta o homem da incredulidade. É o Evangelho que liberta o homem da condenação da lei. Porque, diz o texto, no verso 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E eu quero encerrar. Observe que no Evangelho, a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque nós merecíamos o justo juízo de Deus sobre nós, pelos nossos pecados. Mas, em vez disso, irmão, sabe o que nós encontramos? Misericórdia. Louvado seja o nosso Deus. Assim, irmãos, tendo sido encontrados por essa misericórdia de Deus, como que nós devemos tratar os nossos irmãos? Com ternura, com paixão, com misericórdia, com amor. Porque foi assim que o nosso Deus nos tratou na cruz do Calvário. Amém? Para a gente refletir e praticar, se você puder, eu queria te convidar a ler, por gentileza, tópico 1, em voz alta. Vamos ler juntos? Você estabelece... Você tem feito isso, meu irmão? Tratado pessoas de forma diferente? Tratado pessoas porque no seu coração você julga que essas pessoas são influentes, essas pessoas são importantes e, portanto, elas merecem o meu respeito, merecem a minha admiração. Você tem feito isso, meu irmão? Se você tem feito isso, meu irmão, quero te convidar nessa noite a se arrepender diante do Senhor. Peça perdão a Deus e fala: Senhor, eu tenho agido dessa forma, mas hoje, confrontado pela Tua palavra, eu tenho entendido que não foi assim que o Senhor me tratou. Portanto, a partir de hoje, eu não quero mais tratar as pessoas dessa forma. Eu quero tratar as pessoas com a mesma misericórdia que o Senhor me tratou na cruz do Calvário. Será, irmãos, que nós podemos fazer essa oração? Pedir ao Senhor para nos dar um novo coração, transformar o nosso coração, transformar a maneira como nós olhamos para as pessoas. Entender, irmãos, que as pessoas, sejam elas ricas ou pobres, preste atenção, elas foram criadas à imagem do nosso Deus. Pelos simples fatos delas terem sido criadas, a imagem do nosso Deus, elas são dignas do nosso respeito, da nossa compaixão, da nossa misericórdia. Segundo, você pode ler em voz alta? Não há favoritismo diante de Deus. Deus não tem filhos prediletos, meus irmãos. O sangue derramado na cruz do Calvário foi suficiente para comprar todo e qualquer pecador que ama a Deus e com seus lábios confessam que Ele é Senhor. Não existe favoritismo no reino de Deus. Por isso, irmãos, nós somos um grande corpo. E nesse grande corpo não importa, como eu disse no início,
a minha posição social, não importa a carreira que eu tenho lá fora, não importa a empresa que eu trabalho, o bairro que eu moro, não importa nada disso. Tudo é graça. E se assim o é, eu quero devolver isso a Deus com gratidão, com generosidade para os meus irmãos que de repente precisam. Quero ser bênção na vida deles, porque eu já recebi do Senhor muito mais do que eu preciso. Terceiro, vamos ler em voz alta? Cristo nos trata... Amém? Amém. Se você puder, irmão, abaixe sua cabeça, tenha um tempo de oração. Fale com o Senhor, porque nessa noite nós vimos quão seriamente Tiago considera o pecado de acepção de pessoas. E nós vimos, irmãos, que esse pecado ele é incompatível com a fé em Jesus, porque Ele é o Senhor de toda a glória. Nós vimos, irmãos, que julgar as pessoas pela aparência nos torna um juízo movidos por pensamentos perversos, que revela, na verdade, a ganância, a idolatria que existe no nosso coração. Isso inverte a maneira como Deus vê as pessoas. Talvez, irmãos, nós tenhamos que orar e pedir ao Senhor para que nos traga arrependimento. Porque cristãos que fazem acepção de pessoas, nós vimos nessa noite que são, na verdade, pessoas preconceituosas contra os pobres, que julgam pelas aparências e mostram favoritismo aos ricos, aos bem vestidos. Mas como nós vimos nessa noite, esses na verdade são caricaturas de cristãos, não são cristãos de fato. E para esses não haverá misericórdia. No dia do juízo serão condenados e sentenciados ao castigo eterno, sem qualquer misericórdia, foi o que nós vimos nessa noite. Mas no Evangelho, irmãos, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque nós merecíamos o justo juízo de Deus, a justa condenação de Deus por causa dos nossos pecados. Mas em vez disso, nós encontramos misericórdia. Em vez disso, nós encontramos graça. Em vez disso, nós encontramos favor imerecido. Em vez disso, nós encontramos amor. E assim, tendo sido encontrados pela misericórdia de Deus, que nós possamos tratar os nossos irmãos com esse mesmo amor, com essa misericórdia que o Senhor nos trata para a sua glória. Senhor, nos ajude a vivermos isso como um só corpo, como uma igreja que foi comprada pelo precioso sangue de Cristo. Agora, Senhor, quando nós desfrutaremos da mesa do Senhor, quando nós comeremos o pão e beberemos o cálice, que o Senhor nos faça, Senhor, lembrar disso, que nós somos um povo, o único povo comprado pelo Senhor, independente do nosso status, independente da nossa condição. O Senhor nos salvou, nos resgatou, nos fez um. E na mesa do Senhor, nós somos chamados à comunhão, com ricos e pobres, brancos e negros, mulheres e homens, escravos ou livres, porque o sangue do Senhor nos fez um só corpo, rebanho de um só pastor, o pastor supremo Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por isso. Amém, Senhor. Amém.